irmã Edna. A irmã Edna da Nova Ondina, né? Da Nova Ondina, do Alto de Ondina. Shalom, paz e graça, povo do avivamento. Aplauda o Senhor que é digno de honra e de glória. Vou deixar uma breve palavra aqui, que está lá em Provérbios 3:9, que fala a respeito de dízimo e oferta. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Essa passagem aqui, ela justamente representa honra e aliança com Deus. Não aliança com o homem, mas aliança com o próprio Deus. E hoje, como culto da família, nós vamos nos levantar e vamos entregar o dízimo e oferta aqui no altar, declarando sobre a nossa família. Se você tem irmão nas drogas, se você tem irmãos em outros vícios, assim como eu tenho, e eu declaro sobre a vida da minha família, que eles serão libertos, venha ao altar entregue. Se você tem pessoas que estão perdidas, que não estão libertas, você venha nesse altar com autoridade e entregue. Porque vocês não vão estar depositando em qualquer casa. Vocês vão estar depositando na casa do Senhor, na casa do seu Pai. E não importa quem esteja falando, quem esteja ministrando, quem esteja no altar falando. Importa aquilo que o Senhor está entregando. Entende? Então é isso, igreja. Pode vir ofertar com alegria. Venha trazer seu dízimo e suas ofertas à casa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fique de pé, vamos celebrar o Senhor. As palmas para Jesus. Tchau, tchau, tchau. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Minha estrada, minha saída, dita será. Sobre mim uma promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente, para trás, para a direita, minha esquerda, na minha frente, para trás, todo lado, sou abençoado, yeah. Tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Minha entrada, minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, para minha frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás, todo lado, sou abençoado, yeah. Tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Aleluia! Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui nesse momento os dízimos e as ofertas do teu povo. A tua palavra diz em Salmo 37, 25: ontem fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão.
Tu és o Senhor que abre porta onde não tem porta. Tu és o Senhor, meu Pai, que alimentou o teu povo no deserto. Te pedimos, meu Pai, pela amassadeira, pela dispensa do teu povo que aqui que está presente, aqueles que dizimam, aqueles que ofertam. Da mesma forma, da bênção sacudida, transbordante, meu Pai, sobre a vida de cada um aqui presente. Da mesma forma, aqueles que não puderam ofertar, aqueles que não puderam ainda dizimar, que o Senhor abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. 30, 60 e a 100 por um. E você diz, amém, glória a Jesus. Glória a Deus. Shalom mais uma vez, né? Queiram se assentar em nome do Senhor Jesus. Queria convidar a Bispa Lene, por favor, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Bispa Lene. Glória a Deus. Aleluia, shalom, Igreja do Avivamento. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite poderosamente, né? E que Ele possa fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos em nome de Jesus. Né? Quero deixar uma palavra que está lá no Salmo 71, 6, né? Especificamente para o nosso apóstolo e para os aniversariantes, né? Que eu não sei se é só o apóstolo, mas eu vi aqui o irmão falar os aniversariantes, então com certeza tem mais, né? Não só é o nosso apóstolo. Quem está aniversariando hoje? Ou ontem? Ou esse mês? Oh, muita gente, né? Você também é hoje? Oh, glória, que Jesus abençoe. Então eu quero deixar para vocês, né? Pastora Aline, que foi no dia 11, não foi? O seu? 11. Né? Eu ainda lembro. O pai e a mãe nunca esquecem, né? Então, eu sempre lembro do aniversário dela, de Renata, que eu acho que é junto, né? Então, eu quero deixar o Salmo 71, 6. Abra aí, por favor. 71, 6. Ah, isso aí. Esse é o 6? É o 6? Ah, é. Então, essa é a palavra para a sua vida hoje. A minha, é porque no meu está um pouco diferente. É uma versão diferente, bem diferente. Né? Ele diz que, né, o salmista fala que desde o ventre da sua mãe, ele o louvaria, que o Senhor o guardaria. Então, desde o ventre da sua mãe, todos que fizeram aniversário, o apóstolo, né? O Senhor tem guardado. E mais embaixo fala que você o louvaria o Senhor por toda a vida. Então, que vocês venham louvar ao Senhor em toda a sua vida. Porque muito bom é louvar ao Senhor em todo tempo. E nós temos, e eu glorifico ao Senhor pela vida do meu pai, né, o meu apóstolo, né, a gente sempre costumava dizer meu pastor. Então, eu louvo a Deus pela vida dele, pela essa confiança que ele tem em Deus. Então, nós temos que ser aquele que temos confiança no nosso Deus. Porque a Bíblia diz lá no Salmo, tem um Salmo também que fala que desde a entranha, até mesmo antes da gente ser uniforme, antes da gente ser formado, o Senhor ele já tinha nos escolhido. Então, eu quero dizer para você que você, desde antes de ser formado, o Senhor já lhe conhecia. Você já tinha um decreto de Deus para a sua vida que você ia o louvar. Que em meio a qualquer dificuldade, mas você ia estar de pé para glorificar esse Deus. Então você nessa noite que veio, que está
completando mais uma primavera, que já completou, que está na casa do Senhor, é um tempo de você glorificar a Ele. Em meio a qualquer dificuldade, em meio a qualquer adversidade, você tem que glorificar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que até em lugares áridos, Ele vai nos aplanar para que a gente passe no caminho reto. Aonde tiver adversidade, o Senhor vai nos dar direção para passar por cada uma delas. Então, você que está completando, você que completou, pastora Aline, pastora Gilda, o apóstolo, os demais, né? O bispo, que fez logo no começo do mês. Então, o Senhor vai aplanar os caminhos, vai aplanar qualquer dificuldade sobre as suas vidas, ou sobre as nossas vidas também, porque essa palavra é para mim e é para você. Nós sempre vai louvar o Senhor, independente de qualquer coisa, independente de pessoas, independente de qualquer causa. Nós abriremos a nossa boca para dizer que Ele é o meu Deus, é o Deus da minha salvação, e que jamais nós vamos parar de glorificar ao Senhor por qualquer adversidade. Porque o inimigo, ele sempre vai trazer coisas sobre nós para a gente deixar de glorificar a esse Deus. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quem tem um Deus que é bom, que é perfeito, que é agradável, jamais vamos deixar a pastora Nalva de glorificar a esse Deus. Então é por isso que em meio a qualquer dificuldade da minha vida, eu glorifico a Ele. Como eu sempre costumo dizer, eu boto o meu carão e glorifico ao Senhor, e o diabo tem que bater em retirada em nome de Jesus. Porque você é um homem ou uma mulher que glorifica o Senhor, e o diabo tem que bater em retirada da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Então nessa noite eu quero declarar isso com uma oração. Eu quero que você fique de pé, para a gente glorificar ao Senhor, para a gente dizer que nós estamos firmadas na rocha, e que nós não vamos nos abalar. Porque aquele que está em Cristo jamais será abalado. É como diz a palavra, somos como um monte de Sião, que não vamos nos abalar, que até hoje tem lá o muro. Então nós somos como os muros de Jerusalém, que vamos estar firmados. Quantas guerras já veio sobre Jerusalém, e os muros estão lá. Quem foi, e quem já foi, e quem vai ver lá os muros de Jerusalém, ainda firmados, ainda tem parte lá que é os muros antigos, e que estão lá firmados. Então nós somos esse muro firmado na rocha, que é Yeshua. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, eu quero declarar nessa noite, Deus, a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre a vida do nosso apóstolo, de todos aqueles que completaram mais uma primavera. Que esse ciclo que se fechou na vida dos Teus filhos, mas que se abre um novo, Pai, sobre cada um deles, e que eles possam Te glorificar, que eles possam ver, meu Deus, a Tua presença sobre a vida deles, e que cada dia, meu Deus, eles possam Te glorificar, como assim diz a Tua palavra, que ainda eles o louvarei desde o ventre da sua mãe, e que assim seja, meu Pai, sobre a vida dos Teus filhos, que eles sempre vão Te louvar, porque eles vão saber que eles estão firmados na rocha, e que essa rocha que eles estão firmados jamais vai se abalar, jamais, Senhor, eles vão desistir, porque a Tua igreja, meu Deus, ela não perde batalha jamais, porque nós temos um comandante, nós temos aquele que nos leva avante em nome de Jesus. Por isso eu declaro, meu Deus, que os Teus filhos, Pai, serão firmados cada dia mais e mais na rocha que é o Senhor Jesus. Por isso, Yeshua, nós estamos gratos nessa noite pela vida dos Teus filhos, pelo esse culto de ação de graça, e que verdadeiramente, meu Deus, a Tua graça repouse sobre eles, sobre suas casas, sobre seus familiares. Que essa geografia, Senhor, a cada dia seja transformada pelo poder que há no Teu nome, Yeshua.
porque diante do teu nome, os infernos têm que calar, todas as hostes malignas têm que bater em retirada, em nome de Jesus. Por isso nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda Ele que é digno de ser exaltado, glorificado. É esse Deus que você serve, que você o adora. Graça e paz, igreja, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que vieram nesta noite. Diga para você mesmo, em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Diga, em Cristo, eu posso todas as coisas, porque Ele é a minha força. Amém? Senta um pouquinho em nome de Jesus. Deixa eu ler aqui para o apóstolo. Eu não sei se o pastor Léo já chegou aí. Chegou ainda não foi? Não sei se é ele que vai ministrar hoje. Mas eu queria chamar os aniversariantes da noite para a gente ler um texto muito conhecido. Eu acho que na Bíblia é o texto mais conhecido. Porque quem tem 13 meses de vida já tem que saber o Salmo 23 de cor. Senão ele não vai saber quem é o bom pastor. A história desse homem que escreveu esse salmo, né, ele é escolhido segundo o coração de Deus, porque Deus viu ele como um pastor cuidando das ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que esse homem, ele dava vida, né, pelas ovelhas do seu pai. Ele não tinha leão, não tinha urso, nada poderia ser mais forte do que o cuidado que Davi tinha. Davi foi chamado para guardar as ovelhas de Israel, para dirigir as ovelhas de Israel, porque Deus viu nele uma qualidade que todo homem que cuida de pessoas tem que ter. Uma qualidade de um pastor, que quer dizer um pai. Mas esse homem, mais tarde, depois dele ser ungido e já está administrando a posição a qual Deus tinha sobre ele, ele escreveu o Salmo 23. E ele, como pastor, ele reconhece o bom pastor. E ele disse, esse bom pastor é o meu Senhor, e nada me faltará. É um pastor reconhecendo o bom pastor que é Jesus, que é o próprio Jesus, que ele mesmo disse, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele disse assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ele coloca Jesus na vida dele, o Deus, né, nesse tempo, como uma pessoa de provisão, em todos os níveis. Ele coloca Deus como uma pessoa que vai cuidar, que vai levar ele a lugares que jamais a sua mente imaginou, ou jamais desejou pelo seu coração. Porque depois que ele fala essa primeira frase, o primeiro versículo, que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, ele vem mais fundo ainda. Esse bom pastor, ele me leva a pastos verdejantes. Ele me leva a águas frescas da vida. Ele está dizendo, eu não terei fome, eu não terei sede, eu não terei necessidade de nada. Por quê? Porque eu faço dele o meu pastor, e eu confio que quando a gente reconhece o bom pastor, nada nos falta. E não precisa, irmão, você está pedindo, porque o próprio salmista diz que ele vai levar você a um ambiente de fartura, de multiplicação. Toda vez que a gente olhar para nós mesmos, a gente vai ser um necessitado. Mas toda vez que a gente tirar os olhos de nós e começar a olhar para o Senhor, o seu pastor, certamente você vai experimentar coisas grandiosas. Não se preocupando, mas descansando, porque ele não só disse, ele vai me levar a deleitar em pastos verdes, ele vai me levar a um descanso. Aí quando você vê
ver aqui mais embaixo, ele guia mansamente as águas tranquilas, mas ele vai trazer algo espiritual também. Davi estava reconhecendo duas maneiras de como ele seria abençoado por esse bom pastor. Tanto no financeiro, no físico, mas também no espiritual. Porque ele vai trazer uma alegria, uma paz, ele vai trazer uma refrigeração, ele vai trazer uma acomodação ou um descanso no espírito também. Porque ele disse, haverá um refrigério, haverá um cuidado, haverá uma movimentação da parte de Deus para a minha alma. E eu me lembro que Davi, quando estava um pouco frito, ele dizia assim, por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Não sabeis que eu ainda o louvarei ao Senhor? Às vezes, quando a gente passa por um momento difícil da nossa vida, a gente pensa que é o fim. Eu quero dizer uma coisa, você que está aqui nesta noite, esse momento difícil da tua vida não é o fim, é o começo de um novo tempo. Porque todas as vezes que foi difícil para mim, foi o começo de um tempo, porque a dificuldade é a preparação. Mas a gente poder descansar no Senhor, confiar nele, é uma questão de ética, é uma questão de confiança. E Davi tinha essa plena confiança no Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, Davi não foi melhor do que você. Ele não é melhor. Porque o mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus, só mudou o tempo, Deus continua sendo o mesmo. Então, esse Deus quer te levar, a sua alma a um descanso. Por justiça, nós já somos justificados. O apóstolo Paulo vem dizer que, se naquele tempo que a gente era do mundo, Deus já se importava conosco, e agora que somos dele, agora é muito mais, irmão. É por isso que as coisas não me abatem, mas eu acredito que tudo é algo que Deus está permitindo para o meu crescimento, porque se não houver isso, eu vou ficar estagnado, meu pastor. E eu tenho que ter um crescimento na altura, porque a gente vai ficando velho, vai diminuindo, só cresce duas coisas, a orelha e o nariz. Mas a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, isso vai, tomando um espaço devido dentro da sua mente. E você consegue ensinar, e também aprender ao mesmo tempo. Você consegue dar e receber ao mesmo tempo, porque você sabe discernir as coisas, sabe separar as coisas que vêm de Deus. O espírito de discernimento está em nós. É um dos dons que Jesus deu à igreja. Ele disse assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Por que ele não teme? Porque ele disse que o Senhor é o pastor dele. E a provisão também vem na hora da morte, irmão. Vem na hora da dificuldade. Então Davi disse, eu não vou temer, porque eu sei que quando a morte tentar vir contra mim pelos inimigos, não vai chegar. Aí o mais lindo nesse salmo, que ele disse, o Senhor vai me dar uma oportunidade para eu ver os meus inimigos sentados à minha mesa, eu vou apresentar o meu pastor para eles. Agora, só faz isso, irmão, quem tem consciência que a sua mente não é mais sua, a sua mente agora é do Senhor. Davi estava dizendo, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo não é meu, é do Senhor. Então, quando a gente medita um pouco no Salmo 23, a gente vai ver que há uma riqueza de detalhes. Se a gente ficar pregando sobre o Salmo 23, apóstolo, a gente vai ficar a noite toda. É 3 anos pregando e não acaba. Porque tu estás comigo, e a tua vara, a palavra, o teu cajado me consola. Ele entendeu, eis que estou contigo todos os dias, estou contigo na luta, na guerra. Quando Deus escolhe alguém, Deus não vai trazer essa pessoa vulnerável, Ele vai cuidar, Ele vai fortalecer. Então Davi disse, se Deus me tirou de trás das malhadas, me fortaleceu, eu já venci um gigante daquele tamanho, que para mim foi fichinha pequena, porque Deus estava comigo, agora Ele não vai me deixar sem força, em qualquer situação, irmão.
Davi está dizendo: eu sou guardado. Quero liberar essa palavra para você que está fazendo aniversário hoje e para toda a igreja. Você não está esquecido e nem desprovido de uma ação de Deus. O céu se move e você precisa sinalizar dizendo: eu estou aqui, olha, eu quero ser abençoado, porque eu quero te dizer uma coisa: muita gente tem buscado a Deus, mas é Deus que tem te procurado. Porque o perdido não é Deus, meu apóstolo. Perdidos somos nós, é nós que precisamos encontrar. Porque o salmista, ou a palavra diz que o bom pastor, ele deixa as 99 e vai buscar uma. Então não é Deus que está perdido, é uma ovelha que está perdida, que precisa vir para o lugar onde Deus quer que ela se encontre. Então se alinhe, se anime, se oriente, se organize, mas acima de todas as coisas, se atualize e entenda o propósito de Deus na tua vida. Entenda o mover do céu na tua direção. Eu sei que tem muita gente que está passando pelos seus momentos difíceis, mas Deus, ele não esquece. Ele continua sendo o seu pastor. Ele vai ter o encontro, ele vai trazer você para o lugar certinho. Você não vai ficar num lugar que muitas das vezes o inimigo quer nos deixar, mas Deus vai trazer você para o lugar e vai cumprir o propósito dele. Vai trazer você, né, mais feliz, mais alegre, mais forte, curado, sarado, livre, né, em cima de um ambiente que você diga: aqui eu estou seguro e nada vai me abalar. Eu conto isso, irmão, com muita experiência. Aí ele diz assim: prepara uma mesa perante os meus inimigos, né, unge a minha cabeça com óleos. Mas o Salmo 23, ele é enriquecido de muitas palavras. Você sabe o que é bondade, irmão? Você sabe o que é bondade? Ele não disse: a bondade vai me seguir. Ele falou isso, pastor? Ele disse: certamente, uma confiança maior, uma certeza. Estou certo de que a bondade de Deus, junto com a misericórdia dele, me seguirão todos os dias. Mas Davi disse: e eu vou habitar na casa dele, porque eu sou filho dele e não sairei da casa dele. Dá para entender isso, irmão? Ele é o seu pastor e nada te faltará. Ele vai te guiar mansamente às águas tranquilas. Ele vai refrigerar essa alma que está sofrendo, doente aí dentro. Deus vai trazer cura para ela. Ele vai ungir a sua cabeça, vai colocar na presença dos seus inimigos, e ele vai dizer assim: agora faça alguma coisa com ele. Você não pode com ele, porque ele é meu. E certamente a bondade do Senhor, a misericórdia dele, vai nos seguir todos os dias, porque Deus não quer a gente fora da sua casa. Quer nós, cada um de nós na sua casa, e não importa a condição, não importa a forma. Se você já está bem, já está forte na casa do Senhor, aleluia. Se você ainda está fraquinho, você ainda está pequenininho, você quer crescer, continue na casa do Pai, porque o Pai vai cuidar dos seus problemas. O Pai vai cuidar das suas situações difíceis que você não pode ter como cuidar, mas o Pai cuida, porque o Pai é o Pai. E Ele é o seu, Ele é o meu, Ele é o nosso. Ganhe a sua paternidade hoje espiritual. E entenda que você não é deste mundo, que você pertence ao mundo de Deus. Você pertence ao reino. Você pertence a um lugar, um ambiente que o inimigo não tem acesso. Você pertence a um ambiente que lá não tem como ele chegar. Você está lá na mão dele. Eu gosto quando o apóstolo fala aqui muito no Salmo 91, né, que nós estamos escondidos debaixo de uma potente mão guardada. Se tiver as suas dores, o salmista tiver as suas dificuldades, o salmista tiver os seus problemas, mas ele sempre tinha um Deus para eles recorrer e dizer: o Senhor
é o meu pastor. Não recorra, irmão, no seu momento difícil, há muitas das vezes a sua própria consciência, mas recorra à mente do Senhor. Você já perguntou a Deus, ou se você perguntou, quais são os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito hoje, Deus? Quais são os pensamentos que você tem a respeito da minha família? Porque quando Israel pensava que ele estava pensando em destruir, ele disse: eu tenho um pensamento de prosperidade. Eu não vim aqui para tirar de vocês, eu vim aqui para dar. Eu vim aqui para acrescentar, eu vim aqui para fazer algo novo. Eu vim aqui para mudar a sua história. Então entenda que as dores, a dificuldade é o começo de um novo tempo bom. Eu já vivi muito tempo difícil da minha vida, mas eu nunca questionei a Deus por isso. Nunca, apóstolo Fábio. Eu sempre acreditei que era um tempo que Deus estava trazendo para mim, para eu aprender mais com Ele. Porque não tem um aqui que teve o seu momento difícil da sua vida, que não foi para o joelho, que não foi para os pés da cama, que não foi para dentro do carro chorar sozinho, que não tirou um tempinho para ficar com Deus. Eu me lembro que quando eu estava doente, fazendo um processo, eu li 8 livros. Em 3 dias eu li 8 livros. Está vendo como é bom Deus permitir algumas coisas? Busquei mais conhecimento. Amém? Deus é contigo. Deus está aqui nesse lugar. Amém? Poxa, muito obrigado. Por o Senhor ser essa pessoa que tanto tem me ajudado. A apóstola está em Minas. Hoje deve estar aqui a minha mãe velha. Está assistindo? Mãe, um abraço, viu? Te amo, viu? Estamos aqui com o paiinho aqui, a gente está junto. Então, tudo começou através da vida dele. Ontem Luca falou assim: bispo, me perdoe, minha bispa, me perdoe, meu bispo. Eu até queria lhe perguntar: de que, Luca? Você só me provocou alegria, irmão. Eu levei 2 horas ontem chorando, não foi de dor. Não tinha uma palavra dentro de mim para expressar a gratidão. Não tinha, irmão. Eu não tenho. Então fiquei na janela. Tudo que está em meu coração, tudo que está aqui dentro tem lágrimas. Toma tudo, que isso aqui é... Veja, Helene, isso aqui é Mateus. É o negócio do carro aí. Então, eu disse a Deus: toma tudo que está dentro de mim. Eu entreguei a Ele em choro, porque eu não tinha nada para chamar a atenção de Deus. Gratidão a Deus por tudo. Meu aniversário, os 2 dias de aniversário da igreja. Meu apóstolo, Deus me deu um rebanho lindo. E os que foram ungidos naquele dia, você não sabe como os céus estão. Tem pessoas me chamando na rua e dizendo assim: você fez a coisa mais certa. Eu carrego essa paz dentro de mim, irmão. Que coisa linda foi naquele dia, Fábio. E ontem, pastor Luca pregando para nós, somos peregrinos nessa terra. E nós temos que saber chegar nessa terra, andar por essa terra e saber retornar. Porque os nossos dias são curtos e são maus. Então, deixe de amar viver o seu dia. Vamos viver as bênçãos do Senhor. Se você tem a oportunidade para ser feliz, para sorrir, porque você vai ficar, irmão, lamentando. Então, aproveite bem o tempo, porque a bondade de Deus está sobre a sua vida. Ano é um ano, meu apóstolo, de muita intervenção de Deus na casa, nas famílias. É um ano que Deus vai entrar na tua casa sem muito você merecer.
Eu já vejo isso. Eu já assisto isso no meu espírito. Amém? Por isso eu estou na sintonia do céu e conectado com o reino, para viver o tempo novo do Senhor. Amém? Amo meu apóstolo, amo você, Gilda, velha guerreira, e outros que fazem, né, as suas primaveras. Muito, muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, feliz. Fica aí. Graças